virtudes de uma mulher sábia. E aí, gatona, como é que você tá? Tudo bem? Meu nome é Flá Canedo, eu sou especialista em relacionamentos e ajudo mulheres a se transformarem em mulheres sábias para viverem relacionamentos 10 vezes melhores. E neste vídeo eu vou te falar sobre as 5 virtudes de uma mulher sábia. Lembrando que ninguém nasce uma mulher sábia que edifica a sua casa, a gente se torna através da busca de autoconhecimento, através da busca da nossa melhor versão. Então, nós vivemos em um mundo, e eu bato muito na tecla disso, e vou bater sempre, vou falar sempre disso, nós vivemos em um mundo que quer transformar as mulheres cada vez mais em mulheres masculinas, em mulheres fortes demais, independentes demais, autossuficientes demais, e isso está gerando uma crise na identidade do feminino, que é nos afastar da nossa feminilidade e da nossa sabedoria feminina. Então, nós precisamos sempre continuar nessa busca pela sabedoria feminina, em sermos mulheres melhores, mulheres mais sábias. E para isso eu tenho meu método de sabedoria feminina que está aqui embaixo, um método completo para você se transformar na mulher sábia que edifica o seu relacionamento. Feito isso, já sabe de tudo isso, já vai entrar para o método de sabedoria feminina, agora vamos para as 5 virtudes. E a primeira é a mansidão. Gatona, entenda o seguinte, a mulher ela é o coração da casa. Então, quando a mulher tá mal, pode reparar, quando você tá mal, a sua casa inteira fica mal, não fica? Nossa, você fica mal, seu marido fica mal, seu filho fica mal, se você tá estressado, seu marido fica estressado, o menino não dorme, fica um caos a sua casa. Isso acontece porque nós temos essa função de nutrir a nossa casa com as nossas emoções. Flá, mas como assim? Isso é um fardo muito pesado. Dentro do relacionamento, tem fardos para você e para o seu companheiro. A função do homem não é proteger e prover a casa? Esse é o fardo que ele tem que carregar. Agora, o nosso fardo, eu não gosto dessa palavra, de usar esse termo, mas o nosso fardo é nutrir a nossa casa, mesmo quando nós não estamos bem. E não veja isso como um fardo em si, como algo negativo, mas como algo positivo, uma dádiva, um dom que você tem de poder transformar a sua casa com as suas emoções. Então, olha que coisa mais linda. Você já esteve em um ambiente que você tava lá, tava um ambiente assim, sério, sabe? Sem graça. E do nada chegou uma pessoa alegre, feliz, contagiante, começou a conversar com todo mundo e trouxe aquela energia para aquele lugar. Isso não é gostoso? Não é bom ver uma pessoa trazendo felicidade para o lugar que a gente tá? Se imagine nessa situação, mas você sendo essa pessoa que leva alegria para o seu lar. Não tem nada melhor do que isso. O meu marido, quando ele não tá bem, quando ele tá estressado, quando ele tá querendo descansar, o descanso dele é ao meu lado. Muitas vezes é aqui junto comigo, eu fazendo um carinho nas costas dele, porque eu tenho esse dom, esse poder. Nós mulheres temos esse poder de nutrir a nossa casa com a nossa mansidão. Então a gente não pode ficar reagindo com impulsividade, mas sim com calma e equilíbrio. Ai, Flávia, eu sou muito impulsiva, meu Deus, nossa, eu falo o que vier na cabeça. Então tá na hora de trabalhar isso dentro de você. Existem alguns temperamentos que eles são mais reativos, que são mais impulsivos. Se você ainda não viu o vídeo de temperamentos, é só você entrar aqui no meu canal que tem os vídeos falando sobre os temperamentos de uma mulher sábia. Mas entenda o seguinte, não é porque é o seu temperamento, como é o meu, porque o meu é sanguíneo, é o temperamento mais impulsivo que tem. Não é porque é o meu temperamento que eu tenho que justificar e viver dessa forma. Então, se eu tenho essa tendência a ser impulsiva, eu preciso buscar formas de trabalhar mais a minha mansidão, de ser mais calma, de ser mais pacífica, de ser mais equilibrada. Então, o primeiro passo é você se tornar uma mulher com mais mansidão, ter essa virtude em você. O segundo é o discernimento. Então, você precisa saber quando você vai falar e quando você deve se calar. Esse é um nível assim de sabedoria que a gente tem que buscar todos os dias. A gente tem que saber quando a gente deve falar e a maneira certa de falar, mas também o momento de ficar calada. E tem alguns momentos que a gente precisa. Como eu te disse, se você é uma mulher impulsiva,
você vai querer reagir de maneira muito rápida, sabe? Falar a primeira coisa que vem na sua cabeça, e esse é o momento de você se calar. Quando o seu companheiro tá muito nervoso, muito estressado, esse é o momento de você se calar. Você não vai encher ele de perguntas, de cobranças, de reclamações, falar um monte de coisa na cabeça dele. Esse é o momento de você se calar. Então, você tem que saber o momento certo de agir e o momento certo de você descansar. O momento certo de dar um passo e o momento certo de você parar e talvez dar um passo para trás. Então, é ter esse discernimento. E a gente só tem isso através do nosso olhar para si mesmo, o nosso autoconhecimento, quando a gente se conhece, quando a gente entende mais sobre nós mesmas e o que é melhor para nós. Porque quando a gente tem essa conexão conosco, a gente se abre para todas as nossas áreas da vida, inclusive para nossa área espiritual. Quando a gente entra no nosso quarto, a gente se sente bem com a nossa solitude, a gente consegue se conectar com Deus. E se conectando com Ele, a gente torna o nosso vínculo maior com o Espírito Santo, que vai nos dar discernimento para muitas das nossas ações. Então, a mulher sábia, se ela está o tempo todo estressada, não pensa na hora de agir, vai só fazendo as coisas, não para e respira, como que ela vai escutar a voz do Espírito Santo? Então, é preciso que a gente pare, respire e olhe para dentro de si. E nós entramos na terceira virtude que uma mulher sábia tem que ter, que é a feminilidade. Entenda o seguinte, você não precisa ser forte. E eu tô te falando isso porque, com certeza, quando eu falo forte, você já imagina alguma coisa que vai lá e que dá conta de fazer tudo e que é assim, ó, o símbolo da força é isso aqui, são os músculos. O meu tá faltando um pouquinho, mas são os músculos grandes. É você lá e dar conta de fazer de tudo e você ser uma muralha que não cai e que consegue superar tudo. É isso que você pensa que é força, né? E se eu te contar que essa é a força masculina? E que esse mundo tá acabando com a visão de força, com a força feminina. A força feminina, a nossa força não tá em a gente dar conta de tudo nos músculos, enquanto que a gente pode carregar. Não tá nada disso. A nossa força tá na nossa delicadeza, tá na nossa doçura, tá na nossa feminilidade. Escuta uma coisa que eu vou te falar. Um homem nunca conseguirá ser uma mulher. Por mais que ele tente, ele nunca será como uma mulher. Então, o seu companheiro, ele pode fazer inúmeras coisas para você, mas ele nunca vai conseguir ser a mulher, aquela doçura, aquela coisa feminina, a cereja do bolo que Deus criou, porque Deus criou tudo e depois ele criou a mulher. Já parou para pensar nisso? Ele criou tudo. O universo, as águas, os animais, o homem, e só depois criou a mulher. Então, não queira ser como o seu companheiro, não queira fazer as funções que os homens fazem, não queira fazer os trabalhos que são feitos pelos homens só porque você quer mostrar que você é forte. Mostre que você é forte usando a sua feminilidade. E existem muitos trabalhos que mulheres têm que estar à frente, liderando, dando ordens, que vocês, mulheres, que nós mulheres não precisamos abandonar a nossa feminilidade, o nosso feminino. E eu até falei em uma das aulas do método de sabedoria feminina, que inclusive o link tá aqui embaixo, eu falei o seguinte, tem uma série que se chama Suits, e tem uma mulher nessa série, eu não me lembro o nome dela, mas ela é linda, maravilhosa, que ela é como se fosse a chefona, sabe, do escritório de advocacia. Gente, ela é linda, deixa eu procurar o nome dela aqui. E essa mulher, ela é extremamente feminina, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Personagens do Suits. Gente, essa mulher, ela é simplesmente aqui, ó, Jéssica. Gente, a Jéssica, depois vocês dão uma olhadinha lá na série. Ela é uma mulher que ela é líder, mas ela não deixa a feminilidade dela. Quando é pra ela dar ordem, ela vai lá e dá as ordens. Ela vai lá e coloca as coisas pra acontecerem. Mas a mulher, ela conversa com doçura, ela conversa mostrando que ela é uma mulher feminina. Ela se veste como uma mulher feminina. Então ela tem, sabe, uma feminilidade gigantesca. Ela é extremamente linda, maravilhosa. A atriz que interpreta ela é maravilhosa. Então, nós não podemos abandonar a nossa feminilidade, porque isso é a nossa maior força. Então, dentro da sua casa, o feminino não pode morrer. E essa feminilidade está em cuidar da sua energia feminina, cuidar da sua imagem, cuidar do ambiente em volta.
É a mulher que traz beleza para o ambiente. É a mulher que traz o belo para o ambiente. Então, essa é a sua função enquanto mulher feminina. E quando nós somos femininas, nós tornamos tudo em volta agradável. Nós trazemos alegria, nós trazemos leveza. Todos os lugares que eu vou, eu tento ser extremamente, sabe, feliz com as pessoas que estão me atendendo. Hoje mesmo eu fui em uma cafeteria e era uma senhorinha que estava me atendendo. E, gente, eu fui, assim, no extremo da educação com ela. Eu não tô falando isso aqui pra me achar de maneira nenhuma, mas é porque eu me sinto na obrigação de ser assim. Porque quando eu sou dessa forma, eu consigo ver que as pessoas, elas transformam o dia delas. Porque a gente vive em um mundo que as pessoas são tão na correria, as pessoas são tão ruins umas com as outras, tão mal educadas e as pessoas se esquecem. Então, quando é com mulheres, com homens, eu não tenho essa necessidade e essa vontade, né, e essa obrigação se encaixa melhor, de ser tão educada. Eu sou educada, mas eu mantenho distância, então a gente tem que saber sobre isso também. Então, como era uma senhorinha, eu conversei mais, eu dei mais abertura, porque era outra mulher. Então, outra coisa, outra virtude que você não pode deixar de ter é o autocontrole, é você controlar as suas emoções negativas. Falar, eu não consigo. É claro, você nunca parou para olhar para elas. Gente, quando eu começo a ter pensamentos negativos e pensamentos tristes, eu paro e penso assim: por que eu estou tendo esses pensamentos? Ao invés de sentir eles, porque a gente sente, né? A gente sente vontade de ir lá, deitar na cama, embrulhar, colocar uma música bem triste, chorar litros. Quando eu me sinto assim, sabe o que eu faço? Literalmente, eu me pergunto pra mim mesma: por que eu tô sentindo isso? E começo a listar as coisas de bom que eu tenho na minha vida. Eu tenho um carro, eu tenho um apartamento, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho um filho maravilhoso, eu tenho alunas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu começo a listar primeiro as coisas que eu estou vendo, porque aí fica mais claro pra mim. Eu moro na cidade que eu sempre quis morar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho comida todos os dias, eu tenho roupas para vestir, então minha vida é maravilhosa. Pra que eu estou tendo esses pensamentos? E é como se eu... Porque vocês sabem que esses pensamentos negativos, essas coisas que surgem na cabeça da gente, é o diabo tentando atrapalhar a gente o tempo todo. Vocês sabem disso, né? Tem um livro que é muito bom, que inclusive eu acho que ele tá aqui atrás, que ele se chama Mais Esperto que o Diabo, que ele fala que o diabo, ele não está como a gente pensa que ele está, com aquele chifrinho vermelho e com um rabinho vermelho. Nada disso, ele tá aqui, ó, dentro da nossa cabeça, enchendo a nossa cabeça de podre, de um monte de coisa que faz a gente perder o nosso controle. Então, quando eu estou nesses momentos, eu controlo os meus sentimentos, e a gente só consegue fazer isso com autoconhecimento. Inclusive, lá dentro do método de sabedoria feminina, tem uma aula somente sobre isso. Para quando você e seu companheiro discutem, você fica mal, você começa a perder o controle. Eu tenho uma aula que é como se a gente estivesse assim, ó, juntinha, uma do lado da outra, e eu te ajudando a passar por esse momento. E a quinta e última virtude que você tem que ter se você quer ser uma mulher sábia é buscar constantemente conhecimento. Porque entenda o seguinte, a gente tá vivendo na era da informação, né? Mas são informações jogadas que muitas vezes não acrescentam em nada na nossa vida. Então nós precisamos buscar conhecimento sólido, conhecimento que enriquece, que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente. E é justamente isso que tem lá dentro do método de sabedoria feminina. Então a mulher sábia entende que ela nunca sabe de tudo, por isso ela está sempre buscando melhorar, buscando ser a sua melhor versão. Não tem ninguém que está assistindo esse vídeo, eu mesma, que não precise melhorar um pouquinho em alguma área. Inclusive, antes de gravar aqui essa aula para o YouTube, eu estava em uma aula do curso que eu entrei esse ano. Eu fiz um investimento, que eu entrei para um curso que eu estava querendo já tinha algum tempo, mas ainda não tinha conseguido organizar os meus horários, então eu entrei para esse curso para eu aprender mais sobre a minha área da minha empresa. Então é um curso voltado para a minha profissão. Mas eu já entrei em cursos e tenho mentores em várias áreas da minha vida, porque a gente precisa disso. A gente precisa de direcionamento. E se você quer se tornar uma mulher mais sábia, investir em si mesma, o link do método tá aqui embaixo. Eu te espero lá dentro.